Oi, 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 gente boa, gente de Deus, gente de boa vontade que está aqui comigo. E a mão, o Espírito, a graça e a luz do Senhor Jesus se derramem sobre nós e nos iluminem e nos tragam toda a graça de lucidez e de sabedoria. É o que eu desejo para nós iniciando esse dia. E o meu dia falando já começou há muito tempo. E agora eu estou na minha segunda rodada aqui com vocês, depois de ter participado de um programa daqui mesmo ao vivo, lá para a TV Educativa do Paraná. Eu fiz um pequeno intervalo só para comer uma maçãzinha. Estou começando aqui com você agora, outra vez. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos todos. Nesse dia tão lindo que choveu, fica esse filtro de nuvens. Eu gosto dessa luz, as plantas molhadas, tudo cheio de vida. E eu vou até esqueci de colocar o meu microfone para melhorar o som dos que estão me ouvindo aqui através do TikTok. Esse melhora porque diminui o som ambiente, o som aqui da nossa cascatinha atrás de nós. Melhora, não melhorou? Para todos vocês, eu sei que melhorou. Bem-vindos e cheguem e entrem, está todo mundo em casa. Olha só, nós temos falado aqui no capítulo 18 de Mateus sobre o reino dos céus e os pequeninos. Em primeiro lugar, sobre a centralidade dos pequeninos, que não são só crianças. Jesus tomou uma criança como exemplo, iniciando esta conversa, para tratar de um tema horroroso, que era o fato de que eles vinham caminhando e discutindo sobre qual deles era o maior no reino dos céus, um bando de marmanjo brigando quem de nós vai ser o maior. Tiago e João já tinham pedido uma intervenção materna para irem para a mãe deles ir falar com Jesus, pedindo que na sua manifestação final, na sua volta, os filhos dela, Tiago e João, se assentassem um ao lado direito e o outro ao lado esquerdo de Jesus. E Jesus disse: olha, isso aí não tem nada a ver comigo, tem a ver com uma prerrogativa do meu Pai. Jesus está o tempo todo transferindo as coisas, as decisões, os juízos, as escolhas para o Pai. Ele mesmo diz: eu só digo o que eu ouço, mas eu mesmo não estou julgando ninguém. É conforme o meu Pai me diz que eu me pronuncio.
Agora, existem certas coisas que ele não se pronuncia a respeito delas de jeito nenhum. Ele se trata como um humano entre os demais humanos, como o primogênito entre muitos irmãos, ao mesmo tempo em que ele diz: vós me chamais de Senhor e de mestres e fazeis bem, porque eu sou. Mas quando se trata de responder, quando ele vai voltar, ele diz: quanto aquele dia, aquela hora, aquele tempo, os anjos de todas as dimensões não sabem, nem tampouco o Filho, mas tão somente o Pai. E aqui, no caso desses que queriam ser os maiores, e no caso aventado, mencionado por mim, da mãe de Tiago e João, pedindo isso direta e despudoradamente a Jesus, que o Tiaguinho, Joãozinho, sentem um à esquerda, outro à direita, quando tu vieres no teu reino. Jesus disse: olha, isso aí tem a ver com meu Pai. Eu não estou fazendo essas escolhas. Não estou mesmo. E aí ele prossegue, chamando uma criança, depois dele ouvir e perceber essa discussão patética, aqueles 12 apóstolos marmanjos discutindo isso como se fossem uns bobos, imbecilizados, depois de tanta informação, formação e instrução de Jesus, eles estão sempre voltando recorrentemente ao princípio das mesmas idiotices. Aí Jesus chamou uma criança: vem cá, meu filho, por favor. Veio uma criança, um pequenino. Ele pegou o pequenino e colocou no meio da trupe de marmanjos apostólicos, no meio deles, e disse: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes dessa idiotice adulta, competitiva, cheia de disputa, predatória, comparativa, animalesca de vocês, se vocês não abandonarem essa sabedoria mundana, animal e demoníaca, e não se transformarem em pequeninos que não se medem, que não querem saber da origem de nenhum, de ninguém, que não estão de si mesmos condicionados a nenhuma forma de preconceito, nem tampouco, se não tiverem pais idiotados que os treinem e os condicionem na perspectiva da tolice e da idiotice. Nenhuma criança de si mesma é preconceituosa ou pergunta quem de nós é o maior, a não ser que seja filho de um megalomaníaco narcisismo e tenha recebido esse treinamento em casa. Mas no mundo normal, se você não perverter, não abusar da consciência da criança, insuflando nela sentimentos ou pensamentos ou constatações que elas mesmas não tiveram, só impressões que lhes foram impressas e malignas, conforme eu já descrevi aqui a natureza dessa malignidade, se isso não acontecer, elas estão limpas. Jesus está se referindo a essa criança mediana que não quer saber de cor de pele, nem de status social, nem de onde um vem, o outro vem. Se tiver bola, peão, brincadeira, pedra para jogar, e obstáculo a saltar, árvores a subir, qualquer coisa que as crianças no mundo inteiro elejam como distração ou brincadeira, como fizeram todos esses milhares de anos da civilização humana, e Jesus está falando daquilo que era recorrente na cultura humana, na civilização humana em geral, e em geral as crianças que não são filhas de seres narcisistas e perversos, que sejam filhas de gente normal, natural, simples, crescem, e só depois de uma certa idade é que a idiotice começa
a buscar um lugar adulto no coração das crianças. Do contrário, esse lugar e esse espaço não está lá. Aí Jesus está falando disso, dessa média ponderada universal, dizendo: em verdade eu vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. E ponto, não entra mesmo. Esse adulto, esperto, malandro, isso tudo, como eu já falei na quinta-feira passada, está fora. Isso tudo que você considera os seus galardões de superioridade em relação aos menos afortunados, em qualquer que seja o nível da sua superioridade, já coloca você do lado de fora desse reino da igualdade, da graça, do acolhimento, da bondade, do nivelamento, onde ninguém é maior do que ninguém. Então, quem quer ser maior, vá procurar o seu status fora do reino dos céus, fora de Jesus. Enquanto estiver vivo nessa carne, nesse corpo, vá brigar para se tornar Elon Musk, ou para se tornar Zuckerberg, para se tornar quem você queira no mundo da perversidade, agora fora do reino dos céus. Não há lugar para gente assim no reino de Deus. Quem diz é Jesus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança a quem ele chamou e ela veio, botou no meio e ela ficou, tomou-a como exemplo e ela não reclamou. Quem não se tornar simples, humilde, ensinável como uma criança, não tem acesso ao reino. E quem se tornar esse, sem procurar saber, sem reflexão a respeito do assunto, sem meditação de nenhuma natureza, sem que isso se torne um elemento de constatação para o próprio indivíduo, ao contrário, é apenas uma observação de Deus sobre a natureza generosa, simples, desprovida, graciosa do coração de uma criança normal. Esse é o maior no reino dos céus. Os outros estão fora, nem entram, nem acesso têm. Aí Jesus disse: quem receber uma criança como esta, a mim me recebe, me aceita. Aí a gente foi adiante, falando dos tropeços e daqueles que fazem pequeninos tropeçarem, tanto crianças. Eu aludi, por exemplo, ao abuso sexual, à pedofilia, ao abuso de todas as naturezas que possam ser praticadas contra uma criança, ao abuso físico, ao abuso verbal, ao abuso diminutivo, à detratação da criança. Tanto quanto eu disse que Jesus não estava se referindo apenas a crianças, mas aos pequeninos em geral, às pessoas que não têm como se defender da arrogância, da soberba, da altivez, da maldade, da exacerbação de poder, do desejo e da manifestação de domínio, de controle, que são os pequeninos, os desprovidos, os órfãos da sociedade, os invisibilizados por aqueles que dizem: eu vejo, eu sou maior, eu posso, eu controlo. Jesus disse: esses são os que fazem os pequeninos tropeçarem. Esses deveriam entender que melhor lhes seria amarrar uma pedra de meia tonelada, uma pedra de moinho, que até hoje tem exemplo disso lá na Cafarnaum, nas ruínas de Cafarnaum, às margens do Mar da Galileia, onde Jesus estava contando essas histórias e dando esses exemplos. Era melhor pegar uma pedra de moinho, amarrar no pescoço e se suicidar no Mar da Galileia, uma condição infinitamente melhor do que fazer os pequeninos tropeçarem, sejam eles infantes ou adultos desprevenidos, despreparados, ou usar o seu poder abusivo para abusar, destruir
Ou eu dei ainda o exemplo daqueles que se dizem pastores, ou líderes, ou bispos, ou apóstolos, ou mestres, ou ensinadores de outros que supostamente são inferiores, são menores e que são subjugáveis, que são os que na humildade desprovida de discernimento trazem dinheiro, dão o dízimo, aceitam quase tudo que a pessoa fala, ou tudo, muitas vezes. E aí vem os abusos, vem os controles, vem as dominações, vem tudo aquilo que vocês estão cansados de ver. E eu não aguento mais nem sobre isso falar. Jesus diz, olha, gente assim era melhor se suicidar. Quem está dizendo é Jesus, não sou eu. Eu só estou repetindo o que Jesus falou. Se você é assim, um suicídio te trará uma melhor ventura do que você continuar a viver como um desgraçado diante de Deus, fazendo gente simples e indefesa tropeçar no seu mau exemplo, no seu abuso, no pastor pedófilo, no padre pedófilo, no pastor promíscuo que sai pegando todas as menininhas da igreja, as mulheres casadas, não satisfeito, mete a mão no dinheiro, pega em qualquer coisa. Agora, Jesus está falando de um ambiente muito maior. Porém, tanto mais quanto esse ambiente se concentre na ideia também de que o indivíduo fala em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome do Evangelho, pior é a situação desse indivíduo que faz tanta gente tropeçar e que produz escândalo no mundo, foi o que Jesus disse. Que o grande escândalo para o mundo é esse tipo de gente. E aí eu disse que o mundo não se escandaliza com ninguém, nem com coisa alguma, mais do que ele consegue se escandalizar com crentes, com pastores, com sacerdotes, com mestres, com apóstolos, tanto mais quanto essas pessoas se vinculem a Jesus. E que seja a própria manifestação do uso abusivo do nome de Jesus, do ensino de Jesus e do poder de Jesus, deformado e deturpado, e que nas mãos deles, como empoderamento, apenas serve para que eles controlem, manipulem, se tornem absolutamente satânicos, diabólicos, da dominação da mente e da alma desses que se chocam. E que Jesus diz, ai do mundo por causa destes. Porque é inevitável que venham esses. É inevitável. Jesus nunca achou que isso seria uma coisa que aconteceria, quem sabe, não. Ele trata esse tipo de gente, a proliferação desse tipo de espírito, dessa apostasia, desse estado de coisas maligno, demoníaco, como uma inevitabilidade. E conclui dizendo, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí diz, olha, é melhor cortar. Se é a tua mão que te faz tropeçar, corta, decepa a tua mão. Decepa a tua mão. Decepa. Aqui, isso, vamos lá. Caiu aqui. Vou pedir para os meninos botarem no ar de novo. Vem aqui, alguém aqui, por favor, e ponha no ar o TikTok. Caiu. Muita gente querendo entrar para me seguir, aí deu um boom ali. Caiu. Aí vem, portanto, Jesus e diz, ai do mundo, porque isso é inevitável. Sim, que venham os escândalos. Portanto, a medida para evitar esse escândalo é tirar, é cortar, é decepar de você qualquer que seja o elemento que se manifeste atavicamente vinculado à sua vida, às mãos, às suas ações, aos pés, aos seus caminhos, ao que você escolhe, os olhos,
ao que você deseja, cobiça, busca despudoradamente. E geralmente a gente provoca escândalos na vida dos outros a partir das dinâmicas das nossas ações, das nossas mãos, das nossas construções, do que a gente esculpe diante dos sentidos dos outros, do próximo, ou então diante dos nossos atos, dos nossos caminhos. Deixa eu tirar aqui esse som que está entrando, isso. Obrigado, Caio. Então, dos nossos caminhos escolhidos que fazem outras pessoas tropeçarem, ou da cobiça, do desejo, da vontade luxurienta dos nossos olhos, da incontrolabilidade do nosso desejo cobiçoso de posse, de dominação. Jesus diz, olha, isso leva ao inferno de fogo. Isso conduz, no fim de tudo, enquanto vocês vão desgraçando e passando pelo mundo, desgraçando o mundo, a terra, e na terra os mais desprovidos e os mais infelizes, enquanto você pratica, como eu vejo gente ficando idosa, velha, achando que vai viver para sempre, praticando o mal. Praticando o mal. Jesus conclui dizendo, isso vai te levar ao inferno de fogo. É melhor que você mantenha o seu eu, que é aquilo que pode ter a chance da vida eterna. Não é a tua mão, teu pé, nem os teus olhos, é você. Você tem uma mão, mas você não é a mão. Você tem pés, mas você não é o pé. Você tem olhos, mas você não é os olhos. Essas coisas estão supostamente aqui para te servir, mas você é quem tem controle, você é quem tem que dominar isso. Você não conseguindo dominar, extirpe. Não brinque com isso, porque isso tem o poder de aniquilar você, de acabar com a sua existência. Aí nós vimos isso na semana passada. Quando foi na sexta-feira passada, eu voltei, normalmente eu faço terça, quarta e quinta, mas eu disse que excepcionalmente eu faria, e a gente tratou da questão das ovelhas perdidas, onde Jesus começa no verso 10 do capítulo 18, dizendo, vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos. E começa a falar dos pequeninos como exemplo de simplicidade e humildade, fala dos pequeninos como exemplo de vulnerabilidade em relação ao qual eu preciso tomar cuidado para que eu não os induza a nenhum tipo de sofrimento, de escândalo, de qualquer que seja a natureza. E eu preciso evitar isso a todo custo, ainda que eu tenha que arrancar os elementos que eu considere mais atávicos à minha vida, porque não sou eu, apenas me pertencem, e essas coisas que ficaram condicionadas a se manifestarem de modo perverso e pervertido, têm que ser decepadas para que eu seja preservado, e aí cada um entenda exatamente acerca do que se está falando para a sua própria vida, porque o final é inferno de fogo, que é o melhor cenário de todos, é o inferno de fogo que implica em que haverá extinção. Nada sobrevive ao fogo no final. Como diz o Apocalipse, serão lançados nesse lago de fogo o diabo, o falso profeta, a besta e todos aqueles que amam e praticam a mentira e o engano, e cairão nesse buraco negro de extinção, no nihilo, no nada. Virarão menos do que coisa alguma, nada. Português não tem a palavra nadeza, qualidade do que é nada. O inglês tem o nothingness, que é essa nadeza, cair na nadeza absoluta.
Aí na sexta passada a gente falou dos pequeninos dizendo, não os desprezeis. Porque eles têm uma reciprocidade absoluta da parte do meu Pai. Os seus recíprocos, os seus anjos, veem a face do meu Pai que está nos céus de dia e de noite. Como Paulo, usando do mesmo princípio de reciprocidade, e eu até ilustrei com a dimensão quântica do mundo subatômico, onde um elemento subatômico tem o seu recíproco, e não importa o quão distante ele esteja, se provocar essa divisão do elemento originário, aquilo que dali procede é idêntico, e se eu alterar alguma coisa aqui, eu altero o outro, mesmo que o outro esteja do outro lado da galáxia. Paulo, portanto, não com conhecimento de física quântica, mas por acessamento de fé e de percepção e, eventualmente, do que Jesus disse aqui, os anjos do meu Pai veem a face do meu Pai em favor dos pequeninos de dia e de noite. Paulo vem e diz que nós, que estamos em Cristo, estamos também assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos em Cristo pela fé, ganhamos o poder dessa reciprocidade de o que é de Jesus e está em Jesus, já nos seja graça real, de modo que eu estou sentado nesse banco aqui no meu jardim, falando com você na mesma medida em que eu já estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Na mesma medida em que os pequeninos aviltados por tanta gente tomada pelo espírito da perversidade, tem os seus anjos, os seus recíprocos, na presença do Pai que está nos céus, incessantemente tem report a teu respeito, que és o abusivo de pequeninos na presença de Deus. E Jesus diz, isso não passa impune. Portanto, não despreze a nenhum deles, porque quem os recebe, me recebe. Quem os aceita, me aceita. Quem os acolhe, me acolhe. Quem quiser aceitar Jesus, aceite o próximo. Quem não quiser aceitar Jesus, não adianta levantar a mão e ser batizado. Se não aceitar o próximo, não aceita Jesus. Está perdido, está fora, meu amigo. Mas isso ninguém te ensinou até o dia de hoje, ou até recentemente, quando você começou a aprender comigo. Isso é aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus tendo gente, sem estar numa ilha deserta ou numa solitária, tendo gente para conviver. Ninguém aceita Jesus sem aceitar o próximo. Não é concordar com todo o próximo, mas é considerar e acolher a todo o próximo como manifestação daquilo que Deus ama e eu devo amar também. Seja ele certinho ou nem tanto. Mas o Senhor Deus não quer que ninguém se perca, porém que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É o que Jesus vem a dizer no verso 14. Pois não é da vontade do vosso Pai Celeste que nenhum desses, nenhum próximo se perca, nenhum desses pequeninos. Nenhum deles. Então, se você quer me aceitar, acolha esses a quem Deus determinou que Ele não quer ver perdidos por causa do teu escândalo, nem da tua idiotice, nem da tua maldade, nem do exercício do teu poder, escandalizando pessoas e chocando a terra, chocando o mundo. Aí chegamos hoje, onde deveremos começar agora no verso 15, onde Jesus, depois de dizer, assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos, não é da vontade. Aí, aparentemente, vem aqui a sociedade bíblica e bota como se deve tratar um irmão culpado. Mas cortou o contexto.
Criou uma separação, um corte desnecessário. Quando ele diz, assim pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos, o verso 15 prossegue dizendo, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. O que acabou de ser dito tem a sua continuidade no que eu acabei de ler. Porque os pequeninos também erram. Tanto quanto os pequeninos podem crescer, podem se tornar mais maduros, podem aprender, podem se ofender, tanto quanto podem ser ofensivos. Nada nos coloca num estado de isenção de compromisso, de consciência e de responsabilidade para sempre. Aquele menino colocado no meio da roda cresceu, virou gente grande. E teve que se comportar como gente grande, como Paulo diz escrevendo aos Coríntios. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu sentia como menino, eu me comportava como menino. Mas quando eu cheguei a ser adulto, eu desisti das coisas de menino, porque sem evolução, a conclusão é de que o ser que supostamente esteja vivo e não evolua e não amadureça, está morto. Todo ser vivo evolui, amadurece, cresce, se desenvolve, ganha estrutura, tem que aprender a se defender e tem que desenvolver lucidez e consciência, sabendo sempre que ele não deve escandalizar ninguém, não está aqui para chocar ninguém, está aqui para saber todos os dias da reverência que se demanda de mim em relação aos pequeninos que passam pela minha vida e que precisam ser tratados como quem trata a Jesus, como quem recebe a Jesus, e com essa consciência de que o Pai Celeste não quer que nenhum deles se choque, se escandalize ou se perca. E eu preciso tomar cuidado para que eu não seja manifestação disso. E aí tem dois aspectos no que diz o verso 15 do capítulo 18 de Mateus, que é isto: se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Ele não está falando aqui só de gente idosa. É em qualquer idade em que você já tem consciência para se sentir machucado, ou já tem consciência o bastante para machucar com consciência aquele que venha a ser ofendido ou pisado. Tanto faz de que lado dessa moeda você esteja. Seja você o ofensor ou você o ofendido, tem demanda para os dois lados. No nível da consciência de cada um. Tem demanda para os dois lados no nível da consciência de cada um. Vai arguí-lo, se ele pecar contra ti, você sentir aquilo como maldade contra a tua vida, como mentira, como calúnia, como perversidade. Ele é teu próximo, ele é teu irmão, ele te vê e você vê a ele. Ele enxerga você, você enxerga ele. Vocês se cruzam, vocês se tratam, vocês se falam, vocês participam de uma comunidade, vocês têm vínculos, sabe? Comunidades as mais variadas, comunidade familiar. Minha família é uma comunidade, é a minha igreja primária, a minha igreja primal habita aqui nessa casa. Eu, minha mulher, e hoje em dia somos só nós dois, nossos filhos são adultos, nossos netos estão cada dia mais adultos. Eles vêm nos ver, mas eles são a minha igreja originária, com quem eu tenho as responsabilidades mais primárias.
Aí tem a congregação parental, com quem eu tenho compromissos de natureza parental, como Paulo diz, porque se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o incrédulo. Assim como também no nível conjugal. Eu tenho uma igreja que só tem 2, não são 3. A minha igreja mais essencial somos eu e ela e eu. Onde eu tenho que fazer bem a ela e ela fazer bem a mim. Do contrário, Pedro diz na primeira epístola dele, no capítulo 3, nos versos 6 e 7, que se eu piso na minha mulher e a minha mulher pisa em mim e a gente vive num estado de degladiamento constante, de raiva, de ofensa, de abuso verbal ou físico, de palavras, isso não é coisa de somenos. Mesmo que eu nunca tenha tocado nela com o dedo, mas se a minha boca se transforma numa espada que a retalha, que a fere, que a navalha, e a dela a minha vida também, o apóstolo Pedro diz, o que acontece imediatamente com vocês é que as orações dessa congregação conjugal são interrompidas. Pedro diz, não façam isto para que não se interrompam as vossas orações. Aqui, eu e minha mulher. Daqui a pouco Jesus vai falar de 2 e vai falar de 3. E ele não está falando de um trisal, nem de poliamor, já começou a falar de um vínculo pequeno, do tamanho que seja, em relação a criar uma comunhão adequada para o espírito de oração e de convívio. Mas é daqui a pouco que a gente chega lá. Por enquanto, é apenas essa advertência. Você tem consciência e tem alma o suficiente, discernimento bastante, para discernir a ofensa maligna provocada contra você? Tem. Alguém fez isso lúcida e conscientemente, maldosamente contra você, e você se machucou, e a pessoa está ali, alcançável. Não é alguém que falou na internet do outro lado do mundo e você não sabe nem quem é, mas passou a odiar a si mesmo. Como hoje em dia acontece, as pessoas odeiam. Se pudesse até matariam digitalmente quem elas não conhecem, porém não gostam do outro lado da terra. Aqui no Evangelho, é gente que se vê e vê uma outra, que se ofende na pessoalidade da possibilidade. Aí Jesus diz, se isso acontecer, vai arguí-lo. E a palavra é arguir, que começa com uma convocação à arguição, à razão, à lucidez, a uma explicação. Escuta, você me tratou desse jeito, que para mim foi tão horrível, tão ofensivo, me magoou, me machucou, me detratou, me humilhou, e eu não vejo nenhuma correspondência com os meus tratos, com o meu modo de lidar com você. Por que você fez assim comigo? Isso é uma arguição. Você já foi arguído na escola, já foi arguído em casa. Um bom pai, uma boa mãe argue seus filhos. Às vezes o que eles fizeram não está nem no âmbito da arguição, porque já conta uma história de si mesma, tão óbvia e perversa que é a manifestação daquele comportamento. Outras vezes não. Fica o ambiente da dúvida. Você se sentiu ofendido. Tem o direito da arguição. Não só o direito, mas a necessidade de, ao invés de ficar calado, deixando aquilo crescer
ser fermentado, aumentar, adoecer você no seu silêncio obsequioso e doentio, que vai fazer um mal e produzir metástases de raiva, ódio e sentimentos que só vão crescer contra você em você mesmo, a maneira de não permitir que isso aconteça é a arguição. Ele mora aqui comigo, vive aqui comigo, nós nos encontramos ou todo dia, ou algumas vezes por semana, ou uma vez na semana, a gente se esbarra, nós não somos desconhecidos um para o outro. Então, me machucou, eu vou arguir. Aí Jesus diz, mas é apenas você e ela, você e ele. Não é primeiro você fazendo uma live. Como hoje em dia eu vejo, pessoas ficam magoadas, a primeira coisa que fazem é uma live. Fazem um programa ao vivo para o mundo inteiro. Eu estou zangado com fulana, com fulano, porque depois de ter tratado ou tratado-a tão bem, olha só o que ela fez, o que fez. O outro não está nem sabendo às vezes, mas já está com a situação toda exposta, crescendo, e às vezes sem chance mais de reversão. Porque aquilo que é objeto de divulgação, tanto mais quanto seja espraiada tal divulgação, mais difícil é que se promova depois disso qualquer que seja a conciliação, ou a reconciliação, ou a explicação mínima. Aí Jesus diz, é apenas você e ela, você e ele, vocês dois. Tem mais ninguém, doeu em ti, fala com ela, fala com ele. Conversem, com sinceridade. E se ele ou ela te ouvirem, morreu o assunto. Se você disser, poxa, você falou isto, aquilo, e causou uma dor, eu não entendi nada, e está doendo. Por que aconteceu? Eu fiz alguma coisa que eu não tenha percebido, eu disse. O que é? Foi a minha mera presença que te incomoda? Por melhor que eu tente te tratar, a minha existência te faz mal? Pode ser que o outro acorde. Enxergue que ele tem uma antipatia adoecida por você por razão de inveja, de comparação, de querer ser melhor ou maior que você, todas essas outras coisas do contexto. E aí, se essa luz divina banhar a consciência desse teu irmão, dessa tua irmã, desse teu marido, dessa tua mulher, desse teu filho, dessa tua filha, desse teu pai, dessa tua mãe, desse teu próximo de convívio pessoal que você tem, tu ganhaste, tu preservaste, tu o levaste ao entendimento do significado da conversão dele a ti, do acolhimento de Jesus em ti pela atitude dele de te olhar e enxergar que realmente o que ele ou ela fizeram contra ti foi mal, ou foi resultado de uma subjetividade maligna, que você mesmo nunca praticou coisa alguma a não ser o bem. E se tal pessoa reconhece isso, Jesus disse, você ganhou esse irmão. Isso é que é ganhar uma alma. Isso é que é ganhar o próximo. Através da verdade que opera pelo amor, através do amor não fingido, através da verdade sem hipocrisia, através do mandamento da sinceridade recíproca e da verdade corajosamente mansa, todavia, no approach. Se você fizer isso, você ganhou. Se ele entender, se ela compreender, bem-aventurado seja ele, seja ela, e bem-aventurados sejam vocês.
Você ganhou o seu irmão. Não é ganhou a razão, ganhou a vitória argumentativa, não. Você não foi para vencer argumentativamente, você só fez uma arguição que começa dizendo: eu te fiz algum mal. Se eu tiver feito, me diga, porque eu quero me corrigir diante de você. Agora, se não houve coisa alguma, é hora da gente olhar para dentro de nós mesmos. Você olha para o seu coração, eu olho para o meu. E se a pessoa que te machucou diz: não, eu, de fato, reconheço que dentro de mim existe uma indisposição contra você que não tem nada a ver com os seus atos, gestos, ações, ou atitudes ou comportamentos em relação a mim ou a qualquer coisa. É doença minha. Como tanta gente já fez comigo. Eu trato as minhas coisas assim. Eu não fico em relação a ninguém me sentindo mal de longe. Eu chamo, pergunto, me conta, me fala. Tem gente corajosa e tem gente covarde. Tem gente que diz: não, não foi nada, não é nada. Como há não muito tempo atrás teve um que eu chamei e falei: escuta, eu estou ouvindo que você fala por aí de mim e nunca, em tantos anos de convívio, para mim você só me trata linda e maravilhosamente bem. De vez em quando, ultimamente, vem alguém e diz que você falou coisas estranhas. O que que você anda falando e por que que você anda falando? Aí a pessoa diz: eu? Me disse: não, jamais. Aí eu falei: o que foi? Aí ele deu 3 argumentos, todos tolos. Um é: por que que você votou no fulano e não no Beltrano? Eu digo: não é possível. E depois de anos de convívio, você sabendo quem eu sou em Cristo, e para você, se tratando há tanto tempo com respeito, reverência e amor, isso tenha se tornado uma questão sobre a qual você nunca falou comigo. Passou esse processo inteiro ao meu lado sem mencionar o assunto, sem verdade franca e fraterna em relação a mim. Aí veio um segundo argumento mais idiota ainda. Eu falei: não é possível. Que isso tem a ver com o mal que você hoje pratica contra mim? Aí ele falou: não, tem uma terceira razão. Eu falei: qual é? Ele falou: é mistério. Aí como é que você vai lidar com uma pessoa nesse nível de covardia e de dissimulação? E não tendo o que dizer, diz que é mistério e também não te pede perdão em nada. O que eu fiz? Eu perdoei, abençoei a vida dele e deixei que ele se fosse. E eu peço que Deus o abençoe todos os dias. Mas uma pessoa assim não serve para o meu convívio fraterno, amigo, nem próximo. Eu só lhe desejo bem e o abençoo. Quero que a graça de Deus o converta e o amadureça e faça dele, que já é uma pessoa com uma certa idade, deixar de ser menino e se transforme num ser humano maduro. E tem todas as minhas orações e bênçãos, mas eu não quero o convívio. E parei ali. Não quis levar o assunto adiante. Jesus dá uma segunda opção. Se você ganhar esse irmão porque ele ou ela caíram na sua própria consciência e entenderam a subjetividade das antipatias inconfessas dos seus corações em relação a você, sem que você tenha feito coisa alguma para eles, se eles ganharem essa consciência, você ganhou e ponto parágrafo. Ganhou o irmão. Mas se ele mantiver, se ela mantiver o coração endurecido, aí Jesus diz que se deve fazer uma segunda coisa quando isso acontece. Se, porém, diz ele, é uma adversativa. Na maioria das vezes, deixa eu falar a você,
na maioria esmagadora, eu diria que praticamente em 90 e tantos % das vezes, quando você é uma pessoa de amor, do bem, da graça, da fraternidade, da bondade de Deus em Cristo Jesus, você é um pacificador, seu coração anda cheio de perdão e de amor, você deu chance ao indivíduo de se expressar, se ele aproveitou bem, seu coração já foi tendo-o como perdoado. Não é nenhuma pré-condição para perdoar, ele já está perdoado. É só uma condição para você não ficar envenenado. Para que o perdão na sua vida não seja algo que de vez em quando tenha um levante emocional negativo dentro de você em relação àquela pessoa. É para sarar tudo, resolver tudo, cauterizar todo o mal que poderia ficar aberto dentro de você. Na maioria das vezes, 90 e tanto % das vezes, quando você pratica essa verdade em amor, nesse espírito do Evangelho, você recebe e ganha a admissão da reconciliação, da tolice da pessoa dizendo, cara, muito obrigado por ter vindo, porque é só bobagem, tem nada a ver contigo, eu sou dodói, eu preciso de ajuda, eu sou complexado, isso e aquilo. Pelo menos na minha experiência de vida, todas as vezes que eu precisei fazer isso, graças a Deus não foram tantas nem muitas, mas em todas praticamente houve reversão, com exceção de algumas poucas. Mas que nem nesses casos, não havendo a reversão e você sentindo que não houve uma sinceridade curadora, todavia houve o bastante para você dizer, olha, Deus te abençoe, segue adiante, segue em frente, se precisar de alguma ajuda eu estou aqui, mas não vamos deixar isso crescer nem lá nem cá, no meu coração eu vou resolver, já está resolvido, na maioria das vezes é assim, e acaba. Jesus bota aqui um porém, que acontece na minoria das ocasiões. Se, porém, ele ou ela não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Pode ser uma, não precisa ser duas. Quanto menos, mais. Nas relações humanas, para resolver coisas dessa natureza, menos e menos é sempre mais e mais. Por isso Jesus diz que toma uma, no máximo duas pessoas, no máximo. E diz, vai lá e conversa, olha, a gente conversou isso. Fulano ou fulano me trouxe isso de volta. Eu, em sã consciência, já me abri completamente e queria que você, eu particularmente, nunca tive que trazer mais um nem mais dois. Na minha vida, tudo foi resolvido, só eu e o outro. Mas tem gente que sente necessidade de prosseguir. Jesus está abrindo essa cláusula de exceção para aqueles que sentem essa necessidade explícita de soluções definitivas. E como eu disse, em havendo o tratamento conforme a primeira instrução de Jesus, em 90 e tantos % das vezes está tudo resolvido na primeira fase. Se houver necessidade dessa segunda fase, não leve para uma multidão. Não compartilhe com o conselho da igreja, nem com um grupo de 12, 13 amigos, muito menos divulgue num grupo de WhatsApp pedindo oração, porque você vai procurar uma pessoa e vai levar outras tantas para serem suas testemunhas. Isso aí é a receita do inferno. É a receita do inferno para endiabrar o coração de todo mundo, para contaminar a alma de tudo e de todos. No máximo duas, se for o caso.
É melhor é quando você trata logo só no particular e resolve e deixa aquilo morrer ali. Na clareza da luz, todavia. Tem nenhuma carência daquele tipo que diz, não, você vai ter que se reconciliar comigo de qualquer forma. Não gere obrigações reconciliadoras para ninguém. Mas se porventura você que se machucou também é infantil, Jesus diz, tentando te proteger, leva no máximo 2. Nesses casos que já são excepcionalidades. Na maioria das vezes não se chega nem aí quando se trata logo. E faz isso. Para que, como está dito, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Faça isso. Sabendo que se você fizer a primeira ação, raramente haverá essa segunda necessidade. E se você fizer a primeira ação, mesmo quando você nota que o outro não foi totalmente maduro, nem aberto, nem sincero, nem solucionador, mas você é maduro bastante, você perdoa como Jesus mandou. A gente ama os inimigos e ora pelos que nos perseguem. Então, num caso desse, na pior das situações, no máximo a gente deixa de ter aquela intimidade, mas não carrega nada no coração contra a pessoa, nem contra coisa alguma, e cessa ali, tanto antes quanto você consiga cessar isso, tendo tratado tudo na verdade, sem arrogância, mas com o coração humilde e quebrantado, melhor para você. E também melhor para o outro que eventualmente vai pensar, vai ouvir a si mesmo, se ele tiver um mínimo de consciência. Mas tem gente que por alguma razão de convívios é obrigada a continuar vivendo ao lado do outro. Quando existe esse tipo de obrigação de convívio, como é o caso na conjugalidade, como é o caso na família nuclear, como é o caso às vezes na parentela chegada, em que você vai ser obrigado a continuar no convívio, porque tem outros muitos envolvidos nas convergências, nas interseções daquele tipo de congregação ou de fraternidade, seja ela de que nível seja, aí eventualmente, por uma questão de continuidade obrigatória de convívio, você leva mais um, estourando o público, 2, na esperança de que, com a intervenção de um outro, que diga, olha, eu ouvi isso aqui do fulano, agora eu queria ouvir de você. É isso mesmo? E em ouvindo, e sendo a mesma coisa, venha dizer que é isso. Vamos parar isso aqui. E também eu diria o seguinte a você, na maioria das vezes, esse terceiro já é suficiente para aplacar essa dissidência que daí para frente tem o testemunho de uma outra consciência, de uma terceira consciência que diz não, desculpa meu irmão, minha irmã, mas isso é um equívoco. Eu convivo aqui com ele também, não existe nada disso. Às vezes, a única coisa necessária é um testemunho de uma terceira voz isenta. Quando existe um mínimo de boa vontade por parte daquele que é o ente refratário. Aí Jesus diz aí, você outra vez resolveu o problema. Porque o que interessa é encontrar soluções de reconciliação que possam eventualmente desembocar na continuidade daquele convívio. No caso de vocês serem membros de um convívio, de uma congregação conjugal, de uma congregação de família nuclear, de uma congregação de parentela ou de uma congregação de comunidade de fé. Nessas perspectivas, a ideia é sempre reconciliação. Por quê?
Porque não pode haver dissensão. Se houver dissensão, como Pedro disse na primeira epístola, capítulo 3, versos 3, 7, 8, 9, para casais, para que não se interrompam as vossas orações, que é a mesma coisa que Jesus vai dizer aqui adiante. Vocês precisam aprender a estarem reunidos em amor, em sinfonia, em perdão, para que eu esteja no meio de vocês. Portanto, o objetivo é esse. Por causa do convívio, não estabelecer espíritos de dissensão, de raiva, de contradição, de juízo, de mágoa, de rancor, de acumulação, de ira, porque essas coisas não sabem parar, apenas crescem, dando metástases perversas dentro do ser e do espírito da gente. O objetivo, todavia, é fazer isso cessar. E se ele ou ela não os atender, esse ois é aquele outro, ou no máximo 2 outros, que vão e tentam fazer essa ponte. Como filhos de Deus, somos sumo pontífices, pacificadores, chamados de filhos de Deus. Tem que levar a gente que tem a qualidade de filho de Deus, filho da paz, filho do amor, filho da reconciliação. Só gente boa pode servir de testemunha medianeira nesses casos tão sensíveis. E no máximo 2, repetindo pela 6ª vez. Pois bem, se ele ouvir, está tudo resolvido. Mas se ele ou ela recusarem ouvir, atender essa exortação, aí o que Jesus aqui diz é como vocês vão ser forçados a viver numa congregação, numa comunhão, numa conjugalidade, numa família nuclear, numa parentela ou numa comunidade de fé, onde ninguém pode viver com espírito de raiva, de ódio, de contradição, de contraditório, de vingança, de mágoa contra ninguém, porque do contrário, Jesus diz, eu não estarei presente nesses lugares. Por isso as mega igrejas são lugares onde dificilmente Jesus está presente. Porque nas mega igrejas as pessoas, uma banda dos 1000 de um lado contra uma banda dos 1000 de outro, podem se odiar visceralmente, como a gente vê todos os dias, e ninguém fala com ninguém, e vão levantando as mãos achando que estão agradando a Deus no culto mais mentiroso que se possa realizar. Eu, particularmente, tenho grandes problemas com as mega comunidades, porque nelas não há qualidade relacional. Essas coisas propostas pelo Evangelho só são possíveis aonde são 2, 3 ou alguns outros, não tantos, alguns outros. Não uma infinitude, uma infinidade de pessoas, mas apenas alguns. E se eu puder resolver sozinho, eu resolvo. Se eu puder resolver só com um outro, eu resolvo. É só no caso de muita renitência odiosa, raivosa, perniciosa, contraditória, inimiga, vingativa, perversa, que inviabilize o convívio, tanto na comunidade de fé, como na parentela, como na família nuclear, tanto quanto na conjugalidade, no leito conjugal, na vida conjugal. No máximo um com isenção pode participar disso. É só depois de não se ter sucesso e se ver esse espírito da oposição do diabo, da divisão, do diabolos, da contradição, de Satã, do antagonismo deliberado, é que se pode comunicar esse tema ao grupo maior. Às vezes a família maior. Olha, eu e tua mãe, ou eu e teu pai, chegamos numa situação
de tentativas variadas, não precisa acusar ninguém, mas não está sendo possível. Aí, nesse caso, o melhor que se faz é que se encontre um outro caminho. Quem não se sente bem nesse espírito que você representa, tanto é que um ou dois acolheram você e foram juntos, e depois de ouvirem tudo, continuaram dando razão às suas razões ou à sua atitude, aos seus sentimentos. E a mesma coisa aconteça com a comunidade mais extensiva, seja ela a família nuclear, seja ela a parentela, seja ela a comunidade de fé, é que aquele que é o indivíduo dissonante, que não se deixa afinar pelo diapasão da harmonia, do perdão, da comunhão, da graça, é que deve buscar o seu caminho e seguir na sua jornada. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E para Jesus a igreja não era um grupo enorme. Aliás, essa é a segunda vez que Jesus usa essa palavra aqui no Evangelho de Mateus. A primeira foi em Mateus 16, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a maneira mais poderosa através da qual as portas do inferno prevalecem contra a igreja conjugal, contra a igreja familiar nuclear, contra a igreja parentela e contra a igreja comunidade e comunhão de fé, é esse espírito diabólico de raiva, de dissensão, de ruptura, de antagonismo, de vingança, de contradição e de antipatia. Aí as portas do inferno têm vantagem. Por isso Jesus diz, não brinquem com a irreconciliabilidade, porque ela tem um poder devastador. Aí o verso 17 diz, se não os atender, dize-o à igreja. Que, como eu estava dizendo a vocês, no ambiente de Jesus e dos apóstolos, era um grupo sempre pequeno de gente. Você lê, por exemplo, em Romanos, no capítulo 16, quando Paulo menciona pelo nome os membros da igreja, cabe numa páginazinha. E lá 30 e poucos nomes, 40. Talvez aquela congregação, considerando os casais, tivesse umas 50 pessoas. Mas nada na comunhão do Novo Testamento era mega. Nada. Não havia o mega nas comunhões primitivas do Novo Testamento e do Evangelho. Era vínculo humano, de proximidade. E tanto menor quanto sejam esses vínculos, mais fácil é resolver as coisas logo, na pureza de uma comunhão sincera e verdadeira. Aí, nesse caso, não havendo reconciliabilidade, conta a comunhão maior da família, da parentela ou da comunidade de fé, que não é um mega coisa nenhuma. E aí considera-o como um gentil e publicano. Para mim, chega-se aqui na parte mais difícil do Evangelho, entender isso que está dito aqui. Se ele não atender, considera-o como um gentil e publicano. Porque quem considerava o gentil uma coisa estranha eram os judeus, os fariseus, os saduceus, doutores da lei, os fanáticos religiosos. É que diziam, não, é um gentil, é um amaldiçoado, ou é um samaritano. O publicano, que era aquele coletor de impostos que trabalhava para os romanos, recebendo impostos e taxações impostas pelo Império Romano, e que em geral era desprezado pela comunidade social no seu todo, quase sempre, exceto pelos iguais que viviam o mesmo estilo de vida, em geral expropriando, colocando ágio,
colocando adições nas cobranças que faziam, e que por isso não eram pessoas benquistas em lugar nenhum. Me admira que o Evangelho diga que Jesus foi considerado amigo de publicanos, amigo de pecadores, amigo de meretrizes, amigo de samaritanos, foi chamado de samaritano louco, samaritano possesso, samaritano endemoninhado, e que o próprio Jesus viesse a dizer: considera esse, numa coisa que tem a ver com intimismo relacional. Daí para frente, essa congregação passa a considerá-lo como um gentil, desprezível, e um publicano desprezível. Olha, Jesus jamais diria isso. Essa jamais seria a interpretação de Jesus. Jesus seria esquizofrênico se fizesse isso. Porque ele foi e tratou os publicanos e os pecadores com amor, e os incluiu, e os acolheu, e não botou ninguém para fora de nada. Antes disso e depois disso, o espírito dele não era assim. Então fica uma pergunta: o que significa nesse caso? Considera-o como gentil e publicano. Eu só posso falar a vocês do que na minha coerência com o Jesus do Evangelho, tendo Jesus como chave hermenêutica para entender o próprio Evangelho de Jesus, eu olho os movimentos, os gestos, os tratos, as relacionalidades, os ensinos de Jesus sobre vínculo humano, sobre perdão, o todo de tudo de Jesus, para entender essa particularidade. E olhando para o todo de tudo dos movimentos e gestualizações de Jesus, aplicados a essa particularidade, eu entendo apenas que Jesus está recomendando que se creia que aquele indivíduo não atingiu a consciência da maturidade e deva ser tratado como imaturo. Assim como Jesus tratava os publicanos que iam ouvi-lo, ou que às vezes o convidavam, e ele não poucas vezes entrou na casa de publicanos. Nem todos se converteram, nem todos viraram Mateus, nem todos viraram Zaqueu, nem todos. Gentios, nem todos se tornaram como o centurião romano, nem todos se tornaram como o leproso samaritano, nem todos se tornaram como a mulher cirofenícia. Mas Jesus viveu cercado de gentios e de seres que eram desprezados pela religião do templo, pela igreja dos judeus em Jerusalém. E foi maltratado por não discriminar essas pessoas, por tratá-las bem sempre. Como diz João 4,4, por não ter preconceito quanto a atravessar a Samaria, considerando muitas vezes que lhe era conveniente, apesar de todos os julgamentos negativos que isso poderia suscitar, atravessar a Samaria, conversar com os samaritanos, instruí-los sobre o Evangelho, sobre a palavra, como você encontra em vários locais do Evangelho, mas muito particularmente em João, no capítulo 4. Portanto, eu tenho praticado isso nesses 51 anos da minha vida. Eu nunca olhei para ninguém como um gentil ou publicano que passou da possibilidade de cura. O máximo que eu fiz na vida foi dizer como essa pessoa obrigatoriamente convivia comigo todos os dias e tomou essa atitude recorrente, sem nenhuma vontade de reconciliação ou de conciliação, ou de encontrar uma média ponderada de convívio. Quando é o caso, eu procuro o meu caminho. Em outros casos, eu nunca precisei dizer: você, olha, eu estou dizendo na presença do Senhor Deus. Você está vivendo?
Senhor Deus está me vendo. E essa nuvem de testemunhas de principados e potestades. Eu nunca precisei dizer, e Deus é minha testemunha. E todos os seres celestiais o são. E essa família que invoca o nome de Deus, tanto na terra quanto nos céus, é minha testemunha. De que eu nunca disse para ninguém, daqui para frente você não anda mais comigo. Nunca. E nunca considerei ninguém desprezível, um gentil com espírito religioso de distanciamento, um publicano que eu trato com um espírito de supremacia moral e ética. Não. Em mim só houve a tristeza lamentadora de que aquela pessoa tenha jogado fora todas as chances de conciliação e mantido o coração endurecido. Ela será objeto das minhas orações para sempre, como são os gentios, como são os publicanos, considerando que eu próprio sou um gentio, brasileiro amazonense, e não tenho nenhum DNA dos filhos de Abraão no meu sangue. Só tenho o DNA da criação de Deus em Cristo Jesus em mim. DNA indígena, DNA caboclo, DNA francês, DNA português, só de gentios em mim. E passei a vida procurando os gentios e os publicanos. Para mim, esse conselho de Jesus chega aqui dizendo: essa pessoa se tornou inábil e inabilitada para um convívio fraterno relaxado. Mas nunca desistam em oração. Nunca desistam em olhar de graça. Porque aqui e ali você encontra alguém que volta quebrantado, reconhecendo e pedindo perdão. E da minha parte, todos me encontraram sem necessidade de perdoá-los, porque Deus sabe que eu nunca dormi uma noite sem perdoar ninguém na minha vida. Nunca dormi uma noite com ira de ninguém guardada no meu coração. Eu estou falando isso diante de Deus e não estou brincando disso. Então, eu que nunca passei do primeiro ponto, da primeira fase, resolvi tudo lá. E se o indivíduo disse que não queria solução, eu o abençoei, orei por ele, segui no meu caminho e ele seguiu no dele. E aqueles que não foram a lugar nenhum e continuaram ali por perto, eu não menciono o assunto com ninguém. É para não deixar aquela pessoa constrangida. Eu não quero ter razão, eu só quero ter paz. Eu sou um filho da paz, um filho de Deus, um construtor de pontes, um pontífice da misericórdia. Esse princípio do perdão vem acima de qualquer outra coisa no Evangelho. Então eu nem de longe jamais cheguei aqui nessa segunda etapa, nem na terceira etapa. E se eu chegasse à terceira etapa, não mudaria nada. Eu passaria a ver esse cara como um gentil e publicano, ou seja, como objeto do meu amor, do meu carinho, do meu desejo de anunciar-lhes, de levar-lhes boa nova, ou de orar no sentido de que alguma boa nova chegue a eles e boa novize as suas almas e os seus corações. Agora em mim, não haverá nem necessidade de perdoá-lo no dia em que ele arrependidamente me procurar, como muitos. Não são dezenas nem centenas, são milhares que me procuram no curso da minha vida para me pedir perdão pelas coisas mais malucas que eles desenvolveram na cabeça deles e projetaram em mim, transferiram para mim a doença deles próprios. E quando vieram, alguns inclusive me ofenderam publicamente, isso se tornou público. Quando caíram em si, vieram a mim me pedir perdão, e em mim encontraram um perdão que sempre existiu, que nunca houve e nunca guardou nada contra eles. Em mim, em relação a eles, existia apenas uma oração de esperança.
Porque quem mandou que eu amasse o inimigo e orasse por quem me persegue, me deu um objetivo e um alvo tão superior que essa questãozinha aqui, congregacional, conjugal, familiar ou comunal, vem bem depois na hierarquia dos mandamentos do Evangelho no meu coração. E como eu disse anteriormente, isso só pode ser tratado se você levar em consideração, e só precisa ser tratado se houver uma obrigação de convívio, como na conjugalidade, na família nuclear, na parentela ou na pequena comunhão e na comunidade de fé, onde o espírito do antagonismo desse indivíduo que se tornou uma espécie de tumoração relacional esteja se manifestando. E aí é ele próprio, pelo conselho de todos, que ou é chamado a essa reconciliação, ou ele mesmo diz, não, eu aqui não vou mais ficar, e vai. E na maioria das vezes, eu procurei os que eram imaturos o bastante, e atrás, disse, não faça isso. E consegui trazer vários. Isso é amor, trabalho e trato pastoral, no mínimo tem que ser assim. Agora, eu nunca precisei aplicar isso e levar alguma coisa à igreja, a uma congregação. Olha, gente, eu vou morrer sem praticar essa parte. Eu não preciso. Eu resolvo isso na congregação do meu coração, que é a mais santa possível. O Pai, o Filho e o Espírito Santo dando testemunho em meu favor. Aqui, no santuário que sou eu. Tudo resolvido aqui dentro e do lado de fora. Se eles ficaram desse jeito, eu continuo a olhar para eles como eu olho para os gentios e para os publicanos, com vontade de vê-los convertidos ao Evangelho. E com o melhor espírito. Isso eu considero coerente com o todo de Jesus. Do contrário, eu teria que abrir uma cláusula de esquizofrenia de Jesus e teria que dizer que tem um mandamento aqui que tem a ver apenas com desavenças humanas e que se tornou uma coisa mais importante do que a ordem para perdoar até 40, até 70 vezes 7 num dia. A ordem para amar os inimigos e orar por aqueles que perseguem. Ou seja, mandamentos tão mais importantes e poderosos do que essa brincadeira de criança que não pode passar daqui, não deveria passar daqui. Aí Jesus prossegue dizendo, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Mas eu vou preferir deixar para começar a tratar da relação entre o que eu falei até agora e o que eu falaria do verso 18 em diante, chegando até o verso 20, amanhã, que é quarta-feira, porque eu tenho muito a falar sobre o que os versos 18, 19 e 20 nos dizem, muito. Então eu não quero simplesmente falar atabalhoado e apressadamente. E acho que já disse o bastante para a maioria meditar, pensar, refletir, orar e decidir sobre que tipo de gente quer ser, segundo Jesus, nessa existência. E por isso eu te peço, Jesus, que essa palavra tenha trazido vida, reconciliação em todos os âmbitos, onde isso seja previsível. E ajuda-nos a diminuirmos as instâncias, a não querermos levar nada até a última instância em nenhuma circunstância, não nós. Ajuda-nos a termos a coragem de apenas tratar no pessoal e no particular e nada além disso. Exceto quando isso tem a ver com a importância de um relacionamento conjugal que precisa de cura para que nenhum mal maior se instale. Num relacionamento familiar, nuclear, onde se precisa de cura
para que nenhum mal maior gere metástase. Ou num ambiente de congregação e comunidade de fé pequenos, aonde a presença antagônica constante e vociferante e cheia de alardes possa quebrar o espírito da harmonia, da comunhão, da oração e do convívio. Mas ajuda-nos a entender que isso aqui é uma raridade absoluta e não deve ser jamais algo a ser praticado com constância na vida de nenhum de nós. Porque seria derrota total contra nós mesmos termos isso como um mandamento que se procure quando praticar, com regularidade, com constância. Porque aqueles que assim o fazem adoecem e se tornam entorpecidos e perdem o poder da graça perdoadora nos seus corações. É o que eu te peço, que chegue como entendimento do Evangelho segundo Jesus para o coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã eu prossigo com você. Quero todos vocês aqui comigo, porque a gente tem muito a falar, tá bom? E eu, parando a exposição de Mateus hoje aqui para continuá-la sem correria no dia de amanhã, sobre o que ligamos e desligamos aqui neste mundo com os seus recíprocos. É o mesmo princípio do recíproco. Dos anjos do meu Pai vêm, do já estar assentado nos lugares celestiais, daquilo que a gente faz na Terra ter o seu recíproco em outras dimensões. Ou seja, tem a ver com o princípio da oração que Jesus nos ensinou: seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. É o recíproco. Esse princípio da reciprocidade está presente em tudo. Quem recebe a um pequenino, a mim me recebe. Quem recebe a mim, recebe ao Pai. Mesmo que nunca tenha ouvido da informação, se recebeu o pequeno, já recebeu o maior. Por causa dessa realidade, desse princípio da reciprocidade que permeia todos os universos criados por Deus. Mas amanhã nós vamos falar a respeito disso, tá bom? Então, tiktokianos, eu aconselho vocês a virem aqui para a nossa plataforma primordial, que é o YouTube, onde nós estamos falando com 4 câmeras, cortando para lá e para cá. Você aqui no TikTok está só de voyeur, me olhando por uma fresta. Se você for para o YouTube, aí o mundo cresce, fica grande para você. Me dá até vontade de dar uma cortadinha aqui, ó. Dar uma tiktokeada, virar você para ali, ó. Deixa eu ver se ali você enxerga. Não sei se aparece aqui, mas aí eu iria pedir para o Caio cortar para todas as câmeras, para o pessoal tiktokiano observar, ó. Acho que a Clarinha ajuda melhor aqui. Mostra ali para eles verem. Corta para lá e para cá, Caio, por favor. Ó, tá vendo? Corta para a câmera de cima de mim. Olha aí. Se você puder dar mais do que 1 segundo para cada corte desse, pois bem, vem pro YouTube, meu amigo, porque aqui tá lindo, tá bom? E Deus te abençoe. Amanhã eu estou de volta. Um beijo e muito obrigado. Foi muita gente que passou por aqui hoje. Beijão. Deus os abençoe. Abençoe agora todos vocês, com a graça de Deus. Muita gente. E eu já vou aqui entrando e salvando um negócio que apareceu aqui no meu ambiente de curiosidades. Meu Deus, quanta coisa estranha acontecendo nos céus do planeta Terra. Pois bem, aqui no YouTube você está vendo passar um Pix de CPF, já dito Caio e Adriana. Isso aí são os amigos que pediram
há algum tempo atrás, no auge dos nossos maiores apertos e dificuldades aqui, pós-pandêmicos e tudo mais, que eu pusesse um Pix pessoal ali para quem quisesse contribuir. Então, tá posto. Aí vem um outro Pix, que é aquele que me interessa mais do que tudo e sobretudo que você o use. Qual é? É um CNPJ, da VMVTV, do meu ministério, do Ministério Caio Fábio. Ele não tem esse nome, mas para alguém que queira saber, para aquilo que é a extensão do que eu prego, do que eu faço, e que chega a milhões de pessoas, como numa única plataforma. Esse período agora, ontem eu ouvi de uma das pessoas que trabalham com a gente, que numa única plataforma, nós estamos em todas, com muita gente, numa única a gente chegou a quase 17 milhões de pessoas nos vendo, nos visualizando. Muita gente assistindo. E isso me interessa mais do que tudo. Mais do que tudo. Eu estou só esperando que haja uma normalização nas entradas da necessidade do sustento e da sobrevivência da minha família. Eu, Adriana e alguns netos que a gente ajuda, no mais já estão todos crescidos, e algumas pessoas que a gente sustenta, e algumas pessoas carentes que a gente socorre, que a gente atinja isso pelos meios de sempre, que o meu Pix vai sair daqui, o Pix pessoal, porque eu não tenho nenhum prazer em mostrá-lo. Eu tenho prazer em te mostrar esse Pix do CNPJ do meu ministério, que está passando aí. Contribua com o meu ministério. E aí, cara, você sabe como contribuir, não venha com nenhum argumento de que puseram uma taxação no Pix. É mentira, não tem. Pix não tem antes e depois, é Pix sozinho. O que vem depois é a contribuição que você faça. Eu espero seja urgente, seja carinhosa, seja generosa e seja alegre e feliz, porque eu também não tenho nenhuma barganha ou proposta ou troca a fazer com ninguém. Quem quer que eu faça, faça de consciência madura, adulta, limpa e com alegria de o fazer. O Pix está aí, invista já. Aí vem uma segunda maneira de você ajudar o meu ministério. Sabe como? Você escreve aí no seu navegador caiofabio.com.br. Escreveu? Glupt. Virou aí para o meu portal, para o meu blog. Clica ali em cima em contribuição. Isso é outra forma. Aí você entra aí, tem 2 contas bancárias. Santander e Banco do Brasil. Para você utilizar. É só clicar, tá tudo ali, pronto. Não tem complicação. Meu Deus, eu me lembro às vezes do tempo do tal do Vale Postal, que as pessoas saíam de casa, pegavam ônibus para ir numa agência do correio, entravam numa fila para te mandar uma oferta. E durante décadas o meu ministério foi sustentado por milhares de pessoinhas, a maioria pobres, que faziam esforço e sacrifício para mandar uma oferta. Do interior do sertão, do interior do Brasil Central, de Minas, do extremo sul do país, gente simples. Ou então, às vezes, mandavam essa ordem dentro de uma carta, você via até pela letra difícil da pessoa, que ela não tinha essa escolaridade toda, mas o coração era bom, era generoso. Não tinha sido traumatizado por esses que geraram e estão gerando todo dia mais e mais escândalo nos pequeninos da terra que vão piorando por causa disso. Mas está aí, caiofab.com.br, Santander e Banco do Brasil. Aí embaixo tem mais opções. Clique e entre. Passe o verde. Aí chega aí no Santander e no Banco do Brasil, são as mesmas contas. Embaixo tem os cartões de crédito Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, cartão Elo. Abaixo tem o PagSeguro
E abaixo, para quem está no exterior, tem o PayPal, que todo mundo sabe como mandar um dinheiro dos Estados Unidos, da Austrália, da Europa, de qualquer lugar, da América do Sul, da América Latina toda, de qualquer ilha da Terra. PayPal é mundial. Você pode ajudar aonde quer que você esteja fazendo exatamente isso. Faça isso, por favor, e vai ser meu grande prazer. Mas, acima disso tudo, deixa eu te dizer uma coisa só mais uma. Eu gosto de saber que a minha famíliazinha, que hoje é uma família de 2 idosos, eu e minha mulher, temos um plano de saúde horroroso de caro, infame de tão caro. E você começa a precisar disso, daquilo outro. Ficar velho é lindo quando você tem uma cabeça boa. Mas o corpo vai apresentando suas dificuldades, seus padecimentos, suas pequenas manifestações de falência. Como diz Paulo, quando chama esse corpo aqui de corpo de morte. Eu habito um corpo que está morrendo. E aí precisa de ajuda, de tratamento. Eu, por exemplo, hoje em dia como com restrições dietéticas enormes. A minha mulher também. Cada vez mais. À medida que o tempo passa, mais restrito fica. E mais caro tudo se torna. E eu detesto pedir qualquer coisa a qualquer um. A maneira mais simples que eu tenho de me sustentar é através dos meus cursos. Aí você escreve caiofabio.com.br/cursos. Escreveu? Aí cai aí, já direto, caiofabio.com.br/cursos. Você cai no Reconexões com as 200 aulas de 10 a 12 minutos cada uma, começando no princípio, quando Deus criou, e como foi essa criação, o fenômeno dessa criação, até depois do final do Apocalipse, do Lago de Fogo, passando por toda a história universal, pela graça de Deus. Mas são aulas e aulas e aulas sobre perdão, sobre oração, sobre as coisas essenciais da manutenção da saúde mental, espiritual, da fé. O outro é o Jesus, a chave hermenêutica, que está ajudando gente para todo lado. Hoje, por exemplo, dando uma entrevista na TV Educativa do Paraná, hoje de manhã, ao vivo, eu vi lá os 3 que estavam me perguntando, todos os 3 sabiam sobre Jesus, a chave hermenêutica. E quem fez a minha apresentação disse, inclusive, era legal todo mundo aqui aprender o que ele ensina sobre Jesus, a chave hermenêutica, que é uma revolução de compreensão. Você deixa de ter conflito entre o Deus do Velho Testamento, o Deus do Novo Testamento, o Deus de Moisés e o Deus de Jesus, e você abraça Jesus e o seu Pai e vive nele com toda a paz. Aí Jesus, a chave hermenêutica para todo mundo aprender, como muitos estão aprendendo. Aí vem o ativar, que é o ensino de como botar em prática o Evangelho todo dia. Do dilúvio ao Apocalipse ensina o que aconteceu antes do dilúvio. Eu começo a gravar isso para um grupo de uns 60 irmãos que estavam comigo lá no Monte Ararat, na Turquia, na fronteira com a Armênia. Comecei a gravar de lá e terminei de gravar na ilha de Patmos, onde João recebeu a revelação do Apocalipse, e vou contando a história inteira do dilúvio ao Apocalipse, e a conclusão é com o que está acontecendo entre nós, conforme Jesus disse que assim como foi nos dias do dilúvio, nos dias de Noé, assim também seria nos dias anteriores à volta do Filho do Homem. Então eu vejo a mesma coisa que Gênesis 6 diz que aconteceu e provocou o dilúvio, repetindo-se hoje na nossa geração, com outros nomes, outra semântica, algumas caras diferentes, mas o mesmo espírito, as mesmas realizações, nos mostrando que a gente está se aproximando daquela mesma hora. E aí embaixo vem esse curso sobre medo que tem mudado a vida de centenas de pessoas
que deixaram o alejão paralisante do medo, vem o curso de luto, 17 tipos de luto a serem vencidos. Embaixo vem o tabu do suicídio para quem vive angustiado com gente que se suicidou na família, às vezes é o pai, é a mãe, é um tio, é um filho, e a religião te atormenta. Pega esse meu curso e faça. Ou no Divã de Deus, que são apenas alguns salmos, aqueles que têm contexto histórico. O salmo aplicado ao contexto histórico, interpretado e aplicado ao contexto da nossa vida, no nosso cotidiano contemporâneo. E tem o que eu estou produzindo agora, que é o poder dos salmos. Ontem eu terminei o Salmo 70. E na sexta-feira eu vou gravar o 71, 72, 73. Especialmente o 73, eu gosto tanto dele. Maravilhoso. Eu tenho até um livreto publicado há uns 45, quase 50 anos atrás, 45 anos, chamado Quase os Meus Pés Se Desviaram, baseado no Salmo 73 exclusivamente. Poder dos Salmos. Você lê os Salmos tendo Jesus como chave hermenêutica. Todos os Salmos são purificados pelo Evangelho e toda a temática dos Salmos, que é variada e abundante, ganha uma renovação de aplicação ao cotidiano humano, nas coisas mais relacionais, mais viscerais do nosso relacionamento cotidiano. Inimigos, inimizades, conspirações, perseguições, invejas. Os salmos estão cheios disso. Tentações as mais distintas. Enfim, é uma riqueza brutal. E esse curso já está disponibilizado. Eu irei até o Salmo 150. Devo passar de 1000 aulas particularizadas, mas já deve ter aí umas quase 300 a essa altura, disponíveis para quem já está pegando, e o meu time está vendendo as aulas, dando acesso bem facilitado a todo mundo, porque para fazer cada coisa daquela eu preciso de gente, eu não consigo fazer sozinho, editar sozinho, ilustrar sozinho, eu só sei falar, eu não sei fazer as outras coisas. Então eu preciso de gente. E graças a Deus tem gente me ajudando. Então, a primeira parte do que entra fica para esse time que está me ajudando. A outra parte vem para o sustento da minha vida, da minha casa. E aí é o caiofab.com.br/cursos. Quero que Deus te abençoe, que você vá lá, que você cresça, que você amadureça, que você evolua, que você deixe de ser uma criança para sempre, que você deixe de se imbecilizar, seguindo a cabeça dos outros, que você aprenda a andar com as próprias pernas. É para isso que eu estou aqui, tentando todo dia fazer você aprender a andar com as suas próprias pernas. E lembre disso, eu creio que é possível aprender a andar na vida com as próprias pernas. Há um tempo em que a gente precisa do pai, da mãe, mas esse tempo tem prazo. Chega uma hora que a própria Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, versos 24 e 25, que o ser humano deixa pai e deixa mãe e vai viver a sua própria vida. Deixa pai e mãe e vai assumir responsabilidade, seja casando-se, seja emancipando-se. E mais do que isso, é saudável, é necessário, é imperativo que eu aprenda a viver com as próprias pernas. Que eu não dependa de pastor nenhum. Como diz a carta aos Hebreus, que nós temos um só pastor, que é Jesus. Ou como Jesus disse em João 10,
que há um só rebanho e um só pastor. Eu nunca me orientei absolutizando o ensino de ninguém, nem de pastor nenhum, nem do meu pai. Eu aprendi lindamente tudo com meu pai, mas checava tudo no Evangelho. E muitas vezes eu voltava dizendo, olha, aquilo que você me ensinou está quase tudo certo. Agora, tem essa dimensão aqui que eu queria compartilhar com você, que eu aprendi. E meu pai dizia, meu filho, é verdade. Porque até Jesus disse, para a gente não considerar ninguém o seu pastor, o seu guru, o seu mestre, faço tudo o que ele mandar, e na minha vida não. Eu só tenho um pastor, um mestre e um guru. E em relação a ele eu faço tudo o que ele mandar. Aos outros eu checo, coisa com coisa. Porque eu creio que a gente é chamado a aprender a andar com as próprias pernas, sem dependência, sem infantilização, sem imbecilização. Você pode se tornar um homem e uma mulher maduros, mesmo que não haja mais ninguém para te ensinar, mesmo que a apostasia se torne total e geral, como se tornará. Eu creio que eu tenho em Jesus, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o suficiente para que ninguém me engane, nem coisa alguma me afaste desse amor absoluto. Eu creio nisso. E é isso que eu compartilho com você. Em nome de Jesus, guarde isso para sempre no seu coração. Amém, amém e amém.